do Apocalipse. Vou pedir agora, enquanto algumas mães estão descendo lá para o piso inferior, você sentar, se acomodar, esquecer o celular e concentrar aqui para você receber a ministração da palavra de Deus. Por tudo aquilo que eu vejo na Bíblia, toda a história bíblica, tudo aquilo que é narrado nas Escrituras, eu fico cada vez mais convencido que o método de Deus para chamar a gente, para transformar a gente, para recuperar a gente, para nos instruir, é a voz dele. Em latim, alguns falam a vox Dei. E aonde nós encontramos a voz dele? Encontramos na palavra. Por isso que no culto que nós prestamos a Deus, dentro do sistema presbiteriano, o que nós fazemos agora aqui é absolutamente sério, centrado, necessário, e por isso que levamos dessa forma. Eu sou totalmente contrário àqueles cultos onde a pessoa entra num lugar de adoração e onde existem sempre movimentações gigantescas e a pessoa entra sem entender nada, não teve começo, não teve meio, não teve fim, apenas sentiu algumas coisas, mas não captou nada, não acrescentou nada, não compreendeu nada. Nós não acreditamos nisso. E por isso que a gente concentra aqui para receber a palavra com atenção, com zelo, com seriedade, com reverência. Vamos ler um texto muito impressionante do Novo Testamento agora, lá em Apocalipse, capítulo 3. E vamos juntos, com a graça de Deus, extrair alguns elementos que vão direcionar a nossa vida espiritual. Apocalipse, capítulo 3, está fácil de achar, é o último livro. Vamos lá, vamos concentrar agora, versículo 14. Meu irmão, pelo amor de Deus, está fácil de encontrar, né? O último livro, só vai para o último livro lá, pimba, encontrou o último livro, pimba de novo, capítulo 3, está fácil, vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim, vamos ver o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra Apocalipse é conhecida de todos nós. Sabe o que significa a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse, na língua grega, significa revelação. Então foi um conjunto de revelações que o Senhor Jesus manifestou ao apóstolo João enquanto ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. E você, começando a ler o livro, logo vai perceber que há um comunicado, aqui comigo para você entender agora, viu? Esse é o ponto para você entender, já no início dessa mensagem. Logo no início do livro, percebemos o comunicado de Jesus às 7 igrejas. Jesus traz uma mensagem às 7 igrejas. E esses comunicados de Jesus às 7 igrejas que existiam no período, viu? Não é algo fictício. Eram igrejas reais, como temos aqui a Igreja Presbiteriana de Carazinho. Mas esses comunicados de Jesus a estas 7 igrejas, eles tinham basicamente 2 instruções, 2 linhas. Primeiro, era uma palavra de conforto diante da angústia, diante da perseguição que sofriam naqueles dias. Mas também havia, em segundo lugar, eu digo, uma chamada, uma reprimenda, uma exortação diante das tentações que aquelas igrejas enfrentavam e viviam. Uma dessas igrejas que recebe a comunicação de Jesus é a igreja de Laodiceia. É o que você leu comigo aqui. Palavra de Jesus, a igreja de Laodiceia. Hoje em Laodiceia existem ruínas do esplendor maravilhoso que aquela cidade tinha nos tempos bíblicos. Essa cidade, melhor dizendo, o que restou dela está hoje na Turquia. E, como disse, lá estão os escombros da sua grandeza, da sua riqueza. Mas a leitura do texto revela bastante. Creio que você já percebeu coisas interessantes para nós pensarmos aqui juntos. Quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, há, meus queridos, uma severa, isso está presente no texto, uma severa reprovação. Isso está bem evidente no texto, que o Senhor Jesus mostra, que não estava satisfeito com a trajetória daquele grupo de cristãos. E a continuidade da leitura do livro do Apocalipse nos mostra que as razões, e é isso que nós vamos trabalhar hoje, as razões da insatisfação de Jesus com aquela comunidade, elas gritam aqui no texto. Não tem como não entender. E aqueles cristãos daquela cidade de Laodiceia, como disse, hoje está na Turquia, os escombros dessa cidade, caíram em algumas tentações. Você sabe disso, a igreja pode cair em algumas tentações. O povo da igreja pode cair em algumas tentações. Pessoas que professaram a fé e que compõem aquilo que biblicamente nós chamamos de corpo de Cristo, podem sim cair ou sucumbir diante de algumas tentações. No fundo, isso acontece e bastante. Inclusive, como vemos aqui no texto, estava acontecendo naqueles dias. E diante disso, eu quero hoje falar à igreja a respeito do tema tentações da igreja de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui como igreja. Hoje estamos servindo ao Senhor como igreja. Hoje estamos recebendo a palavra juntos como igreja. Hoje estamos adorando como igreja. Hoje mantemos comunhão
uns com os outros, como igreja. Por isso eu acredito na relevância dessa palavra hoje. Tentações da igreja de Jesus Cristo. A primeira delas, sabe qual é? Eu diria que é a tentação, meu irmão e minha irmã, da temperatura. Temperatura errada. Versículo 16. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deixa eu te dizer algo hoje aqui. Vida espiritual é uma questão de temperatura. Eu repito essa frase aqui no início dessa mensagem. Vida espiritual é uma questão de temperatura. E a verdade que eu declaro para você hoje aqui é a seguinte: alguns de nós podem estar com a temperatura adequada no que se refere à própria vida espiritual, e talvez alguns de nós podem estar com uma temperatura inadequada no que diz respeito à vida espiritual. Você viu com o texto viu comigo no texto as categorias apresentadas. Nós podemos ser frios, nós podemos ser mornos, e nós podemos ser quentes. E o que está claro aqui no texto é que o Senhor Jesus estava reprovando a temperatura daquela igreja. Jesus não estava satisfeito com a temperatura espiritual daquele povo. Algo para você entender melhor o texto. A cerca de 10 quilômetros, inclusive muitos viajantes bíblicos do presente vão até esse local hoje. Eu conheço pessoas que estiveram lá, tenho até o sonho de conhecer esse lugar. A cerca de 10 quilômetros da cidade de Laodiceia havia uma fonte termal. E essa água que saía da fonte termal, veja, são 10 quilômetros, ela chegava morna à cidade de Laodiceia. Então, quando Jesus fala da temperatura morna, as pessoas sabiam exatamente do que ele estava falando. Como ele disse, a 10 quilômetros da cidade existia uma fonte termal com água quente. Essa água chegava até a Laodiceia com a temperatura morna nessa viagem. Por isso, mais uma vez eu declaro, as pessoas sabiam com clareza a respeito daquilo que o Senhor estava falando. Agora, algo para você pensar. Água fria a gente bebe, não é? Não é bom no verão? Não é bom fazer o teu suquinho lá com água fria? Não é bom você tomar uma água gelada quando você está naquele pico do verão? Então, água fria tem proveito, a gente bebe. Aproveitamos bem a água fria. Pensemos na outra categoria. A água quente. Puxa, como nós aproveitamos a água quente aqui no Rio Grande do Sul, não é? Fazemos chimarrão, fazemos sopa, fazemos um monte de coisa. A água quente tem um proveito grandioso para nós que moramos aí no estado mais frio da federação. Apreciamos a água quente, então a água quente tem proveito. A água fria, como falei, também tem proveito, com toda certeza, e você sabe muito bem disso. Mas a pergunta que eu levanto aqui nessa mensagem agora: qual é o proveito da água morna? Já parou para pensar nisso? Para que utilizamos água morna? No fundo, para poucas coisas. No fundo, ela não tem proveito, ou tem pouco proveito. Então, essa é a analogia que nós encontramos aqui no texto, de uma maneira tão clara. Uma vida de fé, aqui comigo para você entender. Uma vida de fé morna, ela tem pouquíssimo proveito. Uma vida de fé morna, ela não tem proveito para praticamente nada. Uma pessoa que vive uma condição de mornidão na sua vida de fé, ela logo vai perceber algumas coisas. Algo para você pensar. Primeiro, uma pessoa que está morna na fé, ela não tem alcance na evangelização. A pessoa que está morna na fé, ela não consegue evangelizar ninguém. Um pai de família que é morno na fé não consegue evangelizar os seus filhos. Sim, uma mãe que é morna na fé não consegue evangelizar os seus filhos, muito menos os seus vizinhos ou as pessoas com quem conhece.
Essas são as analogias imediatas que nós fazemos com esse texto. Então a vida de fé morna, ela provoca sim algum tipo de dano. Digo, primeiro, não tem alcance na evangelização. Segundo, uma pessoa morna na fé, ela não tem fervor na oração. Pode perceber, pessoas que estão tendo uma trajetória de mornidão na sua vida de fé, elas não conseguem ter orações combativas, orações frequentes, clamores frequentes, buscas frequentes. É a pessoa que avança um pouquinho e já desiste. Então temos um perigo aqui com a mornidão na vida de fé, não tem fervor na oração. E se tem algo que é necessário ter fervor na nossa vida, são as nossas orações. Elas precisam ser, sim, biblicamente falando, fervorosas. Quer ver um outro aspecto, em terceiro lugar, que é perigoso quando se tem uma vida de fé morna? A pessoa não se perturba diante da heresia. A pessoa que tem a vida de fé morna, ela sempre apresenta aquela frasezinha que, biblicamente, não tem sentido nenhum. Todos os caminhos levam a Deus. A pessoa morna na fé, ela não consegue filtrar a heresia. A pessoa morna na fé não consegue distinguir a boa doutrina da má doutrina. Recebe de tudo, resolvendo o problema dela, está valendo. Consertando o sonho dela, está valendo. Fazendo o reparo na casa dela, está valendo. Devolvendo o dinheiro para o bolso, está valendo. Então pode perceber, pessoas mornas na fé não estão querendo estabelecer critérios para separar uma boa ideia de uma ideia ruim. A pessoa não consegue entender, porque ela vive uma mornidão na vida de fé. A fé dela não está quente, a ponto do seu discernimento estar quente, e sendo assim capaz de distinguir o mal do bem. Bem, outra questão que eu coloco para você hoje. Vamos pensar agora na realidade do casamento. Você já viu um casamento morno expressar felicidade? Já viu isso? Não, não tem como, não é? É só você ir no restaurante, está o marido com a mulher lá que não se suportam, está a mulher do lado ali, o casamento morno, a mulher com aquela expressão assim do maracujá que ficou muito tempo na gaveta, assim meio enrugado. As pessoas vivem assim. É a mornidão, chegou a mornidão no casamento, tem que resolver. Jesus tem que entrar nesse negócio, nesse lar. Algo tem que acontecer, o Senhor Jesus tem que tocar nas vidas. Porque perdeu a graça, perdeu o embalo, perdeu o ânimo, perdeu o calor. Relacionamento sem calor é isso aí. Apenas cumpre um papel social. E por isso vemos aos milhares por aí os casamentos de fachada. O casamento de fachada é o casamento morno. Pode ter certeza total do que eu estou lhe falando. Então eu repito, você já viu um casamento morno expressar felicidade? É impossível. Diante desse quadro, você está começando a perceber comigo que temperatura errada na vida é algo seríssimo. Você está começando a perceber comigo que temperatura errada e equivocada na vida espiritual é algo perigosíssimo. Perigosíssimo. Inclusive, meu irmão e minha irmã, porque nós como igreja, nós fomos chamados para altas temperaturas. Eu lembro aqui de uma palavra daquele que precedeu o Senhor Jesus, o famoso João Batista, o homem que comia mel silvestre com gafanhotos e se vestia de peles de camelo. João Batista, diante do ministério de Jesus, declarou, falando de Jesus, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 13, versículo 11. Então, vida espiritual é fogo. Vida espiritual de verdade é temperatura alta. Vida espiritual para valer é fervor. Quando isso não está acontecendo, nós temos um problema. Inclusive, como você viu comigo aqui no texto, o Senhor Jesus está contra essa temperatura baixa. Então está aqui a primeira tentação da igreja de Jesus Cristo. A temperatura errada. Fuja disso. Aqueça o seu coração na presença do Espírito de Cristo.
A segunda tentação. Eu digo que a segunda tentação da igreja é a valorização da autossuficiência. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus continua a dizer, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. No ano 60 depois de Cristo, ocorreu um terremoto na cidade de Laodiceia. Destruiu muitos prédios, provocou sim uma crise na cidade. Nós sabemos o que é isso. Você já viu nos noticiários quando um terremoto vem e destrói uma cidade? É algo seríssimo. Mas sabe o que a cidade fez depois do terremoto? A cidade recusou a ajuda de Roma, o império dominante no momento, para ser reconstruída. Sabe o que aconteceu? Após o terremoto, prédios de bom tamanho, portões, torres, logo foram construídas. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia valorizava algo. Sabe o que eles valorizavam? Eles valorizavam a sua independência financeira. Eles diziam, a gente consegue. A força do nosso trabalho resolve o problema. O nosso dinheiro, a nossa economia consegue recuperar esse caos aqui. Nós conseguimos, nós avançamos, nós vamos levantar os edifícios aqui de novo. Agora, percebeu o que Jesus disse? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mais uma vez eu digo, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Sabe o que é isso? Autossuficiência. A minha força basta. As minhas conquistas materiais bastam. A minha capacidade de ser um bom gestor basta. O meu braço forte basta. A minha competência intelectual, ela basta. E você sabe que esse tipo de espírito, esse tipo de conduta, acabou influenciando a igreja de Laodiceia. Porque a igreja esqueceu de um ponto. A igreja esqueceu de depender do poder de Jesus. A igreja começou a entrar nesse embalo da cidade, da autossuficiência da cidade. E a igreja acabou esquecendo de depender do poder e da direção do Mestre. Você sabe que tem muita gente que cai nessa? Você sabe que tem gente que professou a fé que caiu nessa? Que está sendo vencido por essa tentação? Digamos assim, o emprego está de pé. Claro, existe crise no Brasil, mas eu estou conseguindo pagar as contas, consegui terminar minha casa, consegui quitar o meu carro, continuo fazendo os meus trabalhos, as minhas viagens, as correrias, apesar da crise, as correrias têm produzido algum tipo de fruto. Eu estou conseguindo, eu estou bem, consigo comer bem, consigo frequentar os lugares que eu acho interessantes, eu consigo gastar até bem o meu dinheiro com coerência, mas você precisa entender uma coisa hoje aqui comigo. E por favor, não esqueça disso. Bem-estar material não é a mesma coisa que bem-estar espiritual. Guarde o que eu estou lhe falando. Prosperidade material pode não ser a mesma coisa que prosperidade espiritual. E é nesse sentido que Jesus está levantando esse ponto. Porque a cidade era próspera. A cidade pagava suas contas. A economia girava. Estavam reconstruindo depois do terremoto. Mas como eu já lhe falei, esse espírito entra na igreja. A gente é suficiente, a gente dá conta. O meu braço dá conta, eu estou comprando, estou investindo, estou ralando, estou produzindo. Porém, meu irmão, você precisa entender que bem-estar
e prosperidade material não é sinônimo de bem-estar e prosperidade espiritual. E não estou dizendo que sou contra ao crescimento e ao trabalho. Ninguém está falando isso aqui. Mas estou pontuando a você hoje que a pessoa pode estar crescendo materialmente, pode estar indo bem no emprego, pode estar pagando de maneira adequada as suas contas, a empresa pode estar deslanchando, mas a pessoa pode estar com a sua espiritualidade indo por água abaixo. Pode estar vivendo um fracasso espiritual sem precedentes. Pode estar perdido espiritualmente falando. Pode estar distante de Jesus. Pode estar vivendo sem entender o que é a obra do Espírito Santo. Pode estar avançando, centrado em si mesmo, mas esse é o discurso dos nossos dias, né? Centrado em si mesmo, cada vez mais assim, porém cada vez mais longe da presença transformadora de Jesus. E isso não vai dar bem. Isso não vai dar bem. A pessoa pode até crescer de um lado, mas quando ela se perde espiritualmente, cedo ou tarde, o preço que terá de pagar é um preço altíssimo. Agora, diante desse quadro, Jesus apresenta algo para aquela igreja. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vamos ler essa parte juntos? Vamos lá? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que Jesus estava dizendo para eles? Uma fórmula mágica de sucesso? Um tipo de teologia da prosperidade para ficarem ricos rapidinho? Para deixarem a Brasília velha e comprarem um BMW? É isso? Não! Do que ele está falando? O que ele quer dizer quando apresenta essas palavras, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres? Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava falando das riquezas espirituais. É isso que Jesus estava falando. E o que nós aprendemos aqui é que as riquezas espirituais em Cristo constituem o nosso maior e mais precioso bem. Meu querido, se o maior bem que você possui é a tua empresa, o teu carro, a tua casa, as coisas que você está construindo, se esse você diz que são os teus maiores bens, você está fora de foco conforme as Escrituras. E é claro, nós precisamos dessas coisas. Eu não estou dizendo que nós não precisamos dessas coisas. Eu não estou dizendo que nós não devemos correr atrás das coisas para, enfim, tocar e conduzir a nossa vida. Mas eu só estou dizendo para você hoje que isso, diante da mensagem de Jesus de Nazaré, é segundo plano. O primeiro plano, na mensagem de Jesus de Nazaré, são os tesouros espirituais. As riquezas espirituais, elas são o nosso maior bem. Até porque você morre, o seu carro fica. Você morre, a sua casa fica, e os filhos começam a brigar por causa do inventário. Você morre, a empresa fica. Você morre, as grandes conquistas ficaram para trás. Você não leva nada disso com você. Porém, as riquezas espirituais te levam para o céu. Por isso que você deve ser sábio e ter o foco, primeiro, nas riquezas espirituais. Quando você focaliza aquilo que eu citei agora há pouco, que são as riquezas materiais, você foi vencido por essa tentação. Saia disso. Essa é a valorização da autossuficiência. Em terceiro lugar, eu cito outra tentação que se aproximou daquele arraial lá em Laodiceia. Eu chamo isso de a irrelevância da pureza. Versículo 18 ainda. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Palavra forte, não é? Você já entendeu? Palavras de Jesus a uma igreja. Qual será que seria a palavra de Jesus para essa igreja que está aqui hoje, para a minha pessoa como ministro e você como ovelha? O que será que ele teria a dizer a nós? Já parou para pensar nisso? Como eu te disse, são palavras de Jesus a uma igreja. Vestiduras brancas. Isso tem que fazer a gente pensar. Em Laodiceia, irmãos e irmãs,
era extraída a lã negra de algumas ovelhas, e eles tinham uma forte indústria de roupas escuras, roupas de cor escura. Mas precisamos pontuar um outro aspecto, que está presente na Bíblia. Os sacerdotes que ministravam diante de Deus no Antigo Testamento, usavam roupas claras, roupas brancas. E Jesus está fazendo menção a isso aqui. Na fala do Senhor, este traje, eu digo num sentido especial, é o traje dos verdadeiros crentes. Por quê? Porque aponta para a pureza e aponta para a santidade. Agora eu vou te dizer algo. Quando a tentação se aproxima da gente e quer engolir a gente, nós começamos a achar que a pureza, ela é irrelevante. Sim, nós começamos a achar que, por exemplo, conseguimos seguir a Jesus sem pureza. Mentira, não dá. Achamos que podemos estar numa igreja, professar a fé e viver sem pureza. Mentira, não dá. Achamos que podemos estar no ministério sem pureza. Mentira, não dá. Achamos que podemos declarar Jesus como o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa vida, mas sem seguir um caminho de pureza e sem mudar a nossa trajetória. Mentira, não dá. Achamos que podemos ser uma família que vai na igreja uma vez por semana, mas que durante a semana toda não manifesta nada de pureza. Não dá, é mentira, isso não é cristianismo. Achamos que podemos até evangelizar as pessoas que cruzam pelo nosso caminho, mas podemos seguir a nossa vida sem pureza. Mentira, não dá. Achamos que podemos tornar a igreja funcional, culto animado, boa palavra, boa música, boa teologia, boa conduta, mas sem pureza. Não, não dá, tem que ter pureza. E o Senhor Jesus estava expressando a sua reprovação ao falar sobre a conduta dos laodicenses. Em outras palavras, o povo estava na igreja. O povo havia entendido quem era Jesus, mas não queria a pureza de Jesus. E por isso que o Senhor Jesus fala de vestiduras brancas para ti vestires. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quando a igreja caiu nessa tentação da irrelevância da pureza, ela poderá avançar para um caminho muito mau, ela poderá ser destruída. Eu já vi comunidades cristãs que se perderam na pureza e que hoje nem mais estão de pé. Já vi ministros que se perderam na pureza e hoje nem mais estão no Evangelho. Já vi crentes que se perderam no elemento pureza e que simplesmente se desestabilizaram, perderam o foco e perderam o caminho. É algo absolutamente sério o que eu estou falando, sabe por quê? Porque nós vivemos num tempo onde algumas coisas se manifestam. Primeiro, aqui comigo, por favor. A excessiva liberalidade, eu faço o que eu quero. Eu chamo isso de excessiva liberalidade. Eu faço o que eu quero da minha vida, dos meus atos, dos lugares que eu frequento, ou do meu corpo. Essa é a excessiva liberalidade. Meu irmão, se você acha que você vai servir a Jesus com excessiva liberalidade, eu preciso dizer, você está enganado, está totalmente enganado. Você precisa entender o Evangelho. Segundo elemento que eu apresento, é a mundanização. É a pessoa que acha que pode professar a Jesus e continuar a fazer o jogo sujo do mundo aí fora, mentiras, falcatruas, e etc, e etc. É uma crise que a igreja vive. Sim, é uma crise, porque é a mundanização que está crescendo nas famílias, tentando penetrar na mente dos nossos jovens e adolescentes, aonde eles acham que podem chegar nas escolas e fazer o mesmo jogo dos descrentes, e está tudo de boa, está tudo tranquilo. Não, isso não pode acontecer. Jesus está contra isso. Jesus está contra a mundanização. Quer ver um outro elemento em terceiro lugar? É a relativização dos valores.
Antigamente nós prezávamos por alguns valores na nossa conduta, quem sabe no ministério, na família, na união conjugal. Hoje em dia as pessoas dizem tudo é relativo. Tudo é relativo, por isso que eu posso fazer do meu jeito. Se tudo é relativo, eu posso fazer conforme me vem na mente e no coração. Já digo para você, mentira. Servo de Jesus não sai dizendo por aí que tudo é relativo, não. Servos de Jesus não tem esse tipo de discurso. E essas coisas vão atrapalhando a caminhada de pureza da igreja. E nós precisamos vencê-las. Você não pode cair nessa, porque quem cai nessa perde a unção e o poder do Espírito Santo. Está aqui a terceira tentação, a irrelevância da pureza. E a quarta e última tentação é a tentação, eu digo, da visão ofuscada, versículo 18 ainda, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Mais uma palavra que era conhecida dos laodicenses naquele período, sabe por quê? Porque lá em Laodiceia existia uma pedra, aqui comigo, uma pedra chamada pedra frígia. E lá em Laodiceia, aquela pedra era reduzida ao pó, e ela tinha propriedades medicinais para atuar nos olhos das pessoas. Portanto, quando Jesus lança essa palavra, colírio para ungir os olhos, o povo de Laodiceia sabia muito bem que havia um colírio lá, que tinha fins medicinais, que era produto da cidade. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso porque os crentes de Laodiceia estavam revelando serem incapazes de ver com os olhos espirituais. Esse era o problema. E aí eu posso falar aqui de uma palavra usada em teologia, em filosofia, cosmovisão. Já ouviu falar disso? Todos nós temos uma cosmovisão. A cosmovisão tem a ver com os olhos, com os óculos, melhor dizendo, que eu olho para o mundo. Eu tenho lentes que me apresentam o mundo e que fazem com que eu entenda o mundo e interprete o mundo. Se eu tenho uma cosmovisão cristã, eu olho para o mundo de um jeito. Se eu não tenho uma cosmovisão cristã, se a minha casa não tem uma cosmovisão cristã, eu olho e faço leituras do mundo de uma maneira diferente. É por isso que eu falei antes para você de valores ou não ter valores. Quando a pessoa tem uma cosmovisão cristã, ele olha para o mundo a partir da palavra de Deus e a partir de Jesus de Nazaré. Agora, quando ele não tem vida espiritual, ele olha para o mundo segundo unicamente os seus próprios impulsos, a direção do seu coração. Então, cosmovisão é coisa séria. Porque existem muitas cosmovisões por aí. Cosmovisão marxista, por exemplo, que influencia grandemente as universidades estatais, federais aqui no nosso país. Existe um monte de cosmovisões. São muitas. Mas espera aí, meu irmão. Nós estamos hoje aqui na igreja. Nós estamos dizendo que somos de Jesus. Nós estamos em torno da palavra. Nós estamos adorando, estamos dizendo que adoramos, nós estamos dizendo que nós oramos. Nós estamos recebendo uma direção hoje aqui. Então, eu posso entender que a nossa cosmovisão, a nossa maneira de olhar para o mundo é uma visão cristã. Agora, havia um problema lá em Odisseia, o pessoal se perdeu. A vida centrada em si mesmo, o materialismo, se perderam no campo das ideias. E não conseguiram mais olhar para o mundo com uma cosmovisão cristocêntrica. E por isso que Jesus está chamando a atenção deles e tocando num ponto da cidade ainda, que era o colírio produzido lá em Laodiceia. Eles sabiam do que ele estava falando. Jesus estava dizendo, vocês estão com os olhos doentes. Vocês estão com os olhos ofuscados. Vocês não estão conseguindo entender como interpretar a realidade, meu irmão. Como tem gente que vive assim. Como tem gente cega, gente com os olhos espirituais enfermos.
que não consegue, inclusive, tomar decisões coerentes. A pessoa acaba escolhendo o mal, aquilo que Jesus não aprova, porque ele não tem olhos espirituais para fazer a leitura da realidade. Tantas vezes ele toma decisões erradas no convívio, nos relacionamentos, nos negócios, nos ambientes que ele frequenta, porque ele não consegue fazer a leitura adequada. Para ele, aquilo que é mal parece bom. E por que ele está agindo assim? Por que ela está agindo assim? Olhos enfermos no sentido espiritual. Não consegue julgar as coisas, não consegue ter a percepção da realidade do jeito que Jesus quer que ele tenha. Então esse era o problema daquele povo, esse era o problema daquela igreja. E por isso que Jesus fala, colírio para ungires os olhos, para tirar aquela visão ofuscada. Você não pode estar na igreja com uma visão espiritual ofuscada, meu irmão, porque senão você vai colher decisão errada sobre decisão errada. Você tem que estar na igreja com a visão correta da realidade, porque com a visão correta da realidade você começa a tomar decisões que são vontade do Senhor para a sua vida, e aí você começa a acertar. Sabe qual é o problema de muitos? O problema de muitos é que diante dessa visão errada, que se acompanha de uma falta gritante de discernimento, a pessoa começa a seguir por um caminho que Deus simplesmente não quer que ela siga. Então o que a gente precisa, segundo Jesus? A gente precisa de um colírio para os nossos olhos, para que a gente possa crescer no entendimento e olhar amanhã para o trabalho com o olhar da fé verdadeira, olhar para a família com o olhar da fé verdadeira, olhar para o dinheiro com o olhar da fé verdadeira, olhar para a criação de filhos com o olhar da fé verdadeira, olhar para a tua inserção nesse mundo com o olhar da fé verdadeira, senão é tudo uma mentira, senão é tudo uma fé de fachada, senão é tudo um cristianismo que não vai chegar a lugar nenhum. Mas veja, Jesus não quer que a gente viva assim, por isso que ele apresenta aquela revelação para aquela igreja, para a igreja de Laodiceia. Aquele povo precisava ter os olhos, eu digo para você, os olhos do discernimento. Terminando minha mensagem, amigos, como é que a gente pode resistir a tudo isso? Como é que nós vamos resistir a essas tentações? Eu vejo que o próprio Jesus apresenta uma estratégia maravilhosa para você e para mim, no versículo de número 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você usou isso aqui para evangelização, você estava errado. Se você usou isso aqui em alguma ação evangelística, você estava errado. Isso aqui não é para evangelização. Isso aqui não deve ser lançado na direção de alguém que precisa ser evangelizada e conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus estava falando para a igreja. Jesus estava falando para crentes. Jesus estava falando para pessoas que haviam professado a sua fé. Então o que ele está dizendo, afinal de contas, quando nos diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na casa dele e vou cear com ele. Comunhão com Jesus. Jesus entrando para comer junto é comunhão. Então estamos falando aqui de vida com Jesus, de paixão por Jesus, de caminhada com Jesus, de relacionamento. Veja bem, relacionamento com Jesus. O relacionamento com Jesus é a chave para a gente vencer as tentações que se aproximam da nossa vida e querem destruir a nossa vida. Relacionamento com Jesus, oração a Jesus, caminhada com Jesus, sendo discípulo com Jesus. É o discípulo de Jesus que vai jantar com Jesus. Aquele que está apenas flertando com Jesus, não janta com Jesus. Aquele que quer apenas usar Jesus para consertar alguma coisa na sua vida, quem sabe a vida financeira, um casamento quebrado, as emoções em frangalhos, só quer usar Jesus para isso, ele não entende o que é comunhão com Jesus.
Comunhão com Jesus envolve discipulado, caminhada, entrega, relacionamento, vida total para Jesus. É assim que nós vencemos as nossas tentações. Que Ele nos ajude, que o poder dEle esteja conosco, em nome de Jesus.